Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, boa tarde você ligado aí no programa Flávio Azevedo, na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. É um prazer grande ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado você que está sempre nos prestigiando. Minha gente, estúdio florido hoje aqui novamente para finalizarmos a semana onde nós falamos da assistência social, né? Nós tivemos aqui 4 dias, desde a última terça-feira, falando desses equipamentos importantes, começando na terça-feira com a secretária de Assistência Social de Rio Bonito, Natália Neto, junto com a Josiane Pempo, junto com a Juliana Fagundes, né? Depois nós tivemos aqui na quarta-feira 2 conselheiros, um do CMDSA e um do Conselho Tutelar, o Fábio Fernando e o nosso amigo Carlinhos. E ontem nós estivemos por aqui novamente para falar de CRAS, a minha queridíssima amiga Renata Toledo, junto com o Claudinei Nunes, né? Estiveram aqui conosco falando sobre CRAS, os equipamentos que regem esses instrumentos que pertencem à assistência social. E hoje nós temos aqui, vamos lá, os nomes são complexos e eu geralmente costumo misturá-los, né? Então eu tenho aqui a coordenadora do CREAS, do Centro de Referência. Como é que é, Juliana? Juliana não, Lívia, me ajuda. Centro de Referência Especializado de Assistência Social, esse especializado que sempre pega no meu pé, eu nunca lembro. Da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Bonito, Lívia Carvalho, essa moça que está aqui pertinho de mim. A coordenadora do programa Família Acolhedora, Isa Neta, nomeada por mim, tá? Que ela disse que é psicóloga, mas eu nomeei ela aqui coordenadora do programa Família Acolhedora. E a queridíssima, também assistente social, não é isso, Ricardo? Isso. Técnica de referência da pasta Medida Socioeducativa, Gigliola Vieira, está aqui conosco, né? Isa está escondidinha ali atrás da Gigliola, né? E Gigliola está aqui em primeiro plano aí para você. Fora das lentes da nossa câmera, hoje atuando como assessora de imprensa, fazendo foto da galera aqui, registrando, morrendo de rir do nervosismo das colegas, a minha queridíssima amiga Juliana Fagundes, né? Ela disse que agora é a vez de ver todo mundo aqui nervoso, porque ela estava aqui na terça-feira conosco, fazendo parte da mesa, né? Ela na condição de coordenadora do... Como é que é o negócio mesmo, Juliana?
PSE, né? O Programa Proteção Social Especial. Tô falando que eu sempre confundo esses nomes, né? Não sei como é que vocês decoram isso, gente. Mas tá bom, a gente chega lá. Então é isso, minha gente. Essa rapaziada está aqui, essas meninas estão aqui embelezando o nosso estúdio também, né? Eu fico recebendo mensagens aqui inconvenientes dos nossos ouvintes que falam assim: rapaz, o negócio tá bonito aí hoje, então sosseguem, viu? Mas tá bonito mesmo aqui o negócio. Eu sou obrigado a concordar com isso. Bom, vamos lá. Odalé Viana, abraço para você. Soraya Sampaio, boa tarde. Clemilda Moraes, boa tarde para você. Renata Toledo está dizendo: estou ligada aqui no celular da Renata, né? Meu celular travou. Só meninas tops. Obrigado, Renata. Sérgio Gonçalves passa por aqui também. Ela está dizendo que a nossa queridíssima Josiane Penco está lá também na audiência. Claudineia Gisele Divino está dizendo aqui, ó, coloca a Gigliola do lado de Isa, né? Não, a gente tem um espaço reduzido aqui. Você conhece o estúdio, você conhece o estúdio, Zélio, você conhece o estúdio. Fala isso, Zélio, tem que voltar para cantar aqui qualquer dia desse que o pessoal está pedindo, hein? Olha só a assessoria de imprensa fazendo barulho ali. Gente, vamos lá. Vamos ao boa tarde das nossas convidadas, né? Vou começar aqui com a Lívia Carvalho, para dar o seu boa tarde. Vai querer falar no 2, vai querer falar no 4, onde você vai ficar melhor, Lívia? No 2. Vamos no 2, deixa eu ver se ele está ligado. Aqui, agora sim, vamos lá. Boa tarde, obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Lívia Carvalho, eu estou como coordenadora do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com vocês sobre o nosso equipamento, para que vocês conheçam, né, que é muito confundido com o CRAS, né, e o CREAS tem um outro papel na assistência. Posso perguntar? Calma, vamos lá. Tem outro papel na assistência, mas... Tem outro papel na assistência porque é muito confundido com o CRAS, né? E quando o usuário ele chega no CREAS, ele já está com seus direitos violados. E o CRAS não. O CRAS ele fortalece os vínculos e quando esse vínculo é rompido, as meninas encaminham para o CREAS. Ontem eu falei para vocês que a Lívia ia hoje aqui conceituar o que é CRAS, o que é CREAS, falar da grande diferença, né? Acho que é por isso que ela trouxe o Gigliola junto com ela. Chega só um pouquinho mais para pertinho de mim aqui. Isso. Isa chega para cá agora. Já que o pessoal está reclamando que Isa não está aparecendo, né? Agora ficou legal. Isa, boa tarde para você. Seja bem-vinda também. Prazer te receber aqui. Aliás, Isa já chegou aqui já me dando assim, uma cantada, né? Eu vou ter que voltar aqui, porque tem um negócio aí e tal. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávio. Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde. Boa tarde para as meninas também, minhas colegas. Gostei desse sotaque dela. Vem de Minas Gerais esse sotaque, Isa? Isso mesmo. Lá das Minas Gerais, hein? Bom, vamos lá, Gigliola, você tem um microfone só para você. Esses dois aqui é delas, né? Som aqui para você. Prazer, obrigado aqui pela sua presença. Obrigada, Flávio. Boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde aqui. Obrigado pela participação e pelo convite. E eu sou técnica, né? Estou como técnica no CREAS, como assistente social. E referencio a pasta de medida socioeducativa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre medida socioeducativa, porque geralmente, no imaginário popular, medida socioeducativa é aquele negócio de ficar tomando conta da porta do hospital porque fez alguma cagada na rua, né? O camarada que bateu em alguém aí. Não, a medida socioeducativa, tem que pagar a cesta básica ali, porque é também isso dentro do seu conceito de... Então, Qual é a diferença ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Essa pasta, né, ela acompanha os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. E o CREAS faz esse trabalho, né, que é acompanhar esses adolescentes. Porque o adolescente ele é enviado através do juiz, né, da 2ª Vara, da comarca de Rio Bonito. E, primeiramente, a equipe ela faz uma escuta qualificada com o adolescente e o seu responsável. A gente está entendendo todo o contexto, o que levou o adolescente a cometer o delito, né? Que levou ele a estar cumprindo essa medida socioeducativa, enfim. E esse acompanhamento, ele ocorre de forma quinzenal, tá? No próprio equipamento, no CREAS. E
nós temos também o acompanhamento do psicólogo, do pedagogo, as orientações jurídicas e também o meu, né? Do assistente social. E é por isso que chama de escuta qualificada, por conta dessa quantidade de especialistas que acabam ouvindo a pessoa, ouvindo... Também, isso, mas né? o que eu quis dizer de escuta Porque qualificada... O meu amigo Bonifácio que trabalha... Fala nisso, gente, Bonifácio vem aqui segunda-feira falar de saúde do homem, então não percam, que ele vem aqui falar de saúde do homem, e ele fala muito sobre essa questão da saúde qualificada. Na saúde, e aí eu entendo um pouquinho por conta da minha veia da enfermagem, escuta qualificada é quando você tem um conjunto de profissionais que atendem aquela pessoa para se chegar a um diagnóstico. Sim, é também. Mais ou menos isso? Sim, porque quando ele chega ao CREAS, né, encaminhado pelo juiz, foi porque ele cometeu algum tipo de delito. Então, o que compete ao técnico é fazer essa escuta, tá, para tentar entender o que levou o adolescente a cometer aquele delito. Perfeito. Compreendido. E aí vamos falar aqui do CREAS, né? Que é esse instrumento que acaba sendo o guarda-chuva desses outros equipamentos que estão aí, desses outros segmentos. Vamos lá, Lívia. Então quer dizer que quando esse indivíduo chega para você, esse problema chega para você porque lá já extrapolou as ações do CRAS, né? Exato. E aí é preciso ter um olhar mais ostensivo, digamos assim. Exato. Que aconteceu. Exato. Como, né, havia dito, quando ele se sujeita ao usuário, ele já chega no CREAS, esse vínculo ele já está rompido, né? E aí, né, eu vou falar para vocês os serviços, né, do CREAS, que é o PAEF, que nós temos, né, que é a Proteção de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. O serviço especializado em abordagem social, né? Nós temos esse PAEF, é o PAEF que você está falando? Não, o PAEF é do CRAS. O PAEF é diferente. É diferente, é? É diferente. Eu pensava que era a mesma coisa. Não. Tá vendo só como é que a gente tira dessas informações? É diferente. E aí temos o serviço em abordagem social, né? Que hoje nós temos um agente de abordagem, que é o Marcel. E aí a gente faz abordagens diurnas e noturnas, quando necessário. Né, quando somos acionados, ou pela guarda, ou por próprios munícipes, né, de Rio Bonito, que nos aciona a Juliana, e aí ela faz contato com o CREAS, eu aciono o agente de abordagem. O Serviço de Proteção Social Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa, né, que a Gigliola já colocou, já pontuou um pouco. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosos e suas famílias, né, que é a nossa técnica de referência da pasta, a nossa querida Elisângela. E, como eu falei, serviço especializado para pessoas em situação de rua, né, que entra a nossa abordagem social. Né. Hoje nós temos no nosso município 23 usuários em situação de rua, né, todos acompanhados pelo nosso equipamento. E aí, mais uma vez, eu preciso falar com você daquela célebre pergunta que de vez em quando nós vemos nas redes sociais, né, a gente recebe aqui no programa. Eu conheço a resposta, mas é sempre bom a gente falar disso, né? Mas que absurdo, tá aquela senhora dormindo lá na calçada. Ainda mais que esse frio desgraçado que está fazendo hoje, sempre aparece o camarada muito preocupado ali, né? E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco disso, falar um pouco dessa pessoa em situação de rua, como é que funciona isso, né? Conceitua para a gente, sobretudo, esse direito que o cara tem de estar ali naquela situação, né? Ele escolhe estar na rua. Exato, né? Porque eles têm o direito, né, de estar ali. Como eu falei no dia que Josi e Juliana estavam aqui conosco conversando, e a Natália, eu falei, essa parada de come da linguiça não existe mais, né? Para tirar o cara, para levar para algum canto, etc. e tal. O sujeito tem esse direito de ficar ali. Eles têm esse direito, né? E o nosso equipamento está ali para garantir o direito deles, né? Então a gente sempre é acionado, mas, né, João está aqui na rua, caído, Isso. né? Nosso equipamento vai lá e presta todo esse suporte para garantir de direito deles. Mas a saída dele ali é só se ele quiser. Exato, mas a saída dele ali é só se ele quiser, né? A gente está ali para prestar todo esse suporte. Então, só pontuando que muitas das vezes um cidadão ou um comerciante, né, entra em contato com o CREAS para fazer algum tipo de denúncia que aquele determinado usuário está incomodando, seja a sua loja, o seu espaço físico, enfim. Eles não sabem que muitas das vezes esse usuário em situação de rua, ele é leigo, quando na verdade ele não é. Muitas das vezes ele sabe dos seus direitos, inclusive que é de permanecer naquele local. Porque nós não podemos obrigá-lo a sair dali. Nós ofertamos os nossos serviços
realizamos determinadas intervenções para auxiliá-lo. Porém, nem sempre ele é obrigado a aceitar. Ou melhor, na verdade, ele não é obrigado a aceitar. E aí, minha gente, não é porque as meninas não querem fazer atendimento, né? Porque simplesmente existe uma legislação que protege o sujeito. E elas têm que seguir o que diz a legislação. E esse sujeito, por vezes, ele conhece mais dessa legislação do que eu e você, como o Gigliola está falando aqui. E aí gera esse entendimento de que ninguém faz nada, né, e tal, mas na verdade existe uma legislação que protege o sujeito de ficar ali naquele lugar. Mas em relação a essa questão do incômodo que gera, né, porque às vezes o camarada está ali cheio de cachaça na frente do estabelecimento e tal, e assusta realmente as pessoas, né, sobretudo a moçada não está muito habituada, né, você tira ali pelo o transporte universitário que sai ali da Praça da Bandeira, do Mercado Municipal, e às vezes o universitário está ali esperando o ônibus, ele se sente meio que incomodado, com um cara que chega pedindo dinheiro, né, e tal, e chega uma alteração de comportamento, de humor, que ele gera um certo constrangimento. E aí, como é que a gente faz para dar sossego a esse cidadão que não quer ser incomodado e, ao mesmo tempo, preservar o direito desse sujeito de estar ali incomodando, né? Porque ambos são importantes, né? Tanto quem está sendo incomodado, ele tem o direito também de se sentir constrangido e incomodado, mas o sujeito também ele tem o direito de incomodar, de acordo com... Como é que se faz para juntar essas duas partes aí, esses dois interesses, né? Que na minha concepção acabam sendo conflitantes. Vamos lá, vocês escolhem quem fala, cada uma fala um pouquinho. Pode falar. Então, é tudo muito complexo, né? Quando existe algum tipo de denúncia, né, referente a esse usuário que está ali incomodando, enfim, o CREAS, né, junto com, como a Lívia citou, o agente de abordagem, provavelmente ele vai junto com o técnico, ele tem a autonomia de estar se dirigindo ao local sozinho para verificar se aquela situação ali procede ao CREAS intervir ou não. Entendeu? Isso depende muito. E aí, normalmente, a gente convida esse usuário para ir até o CREAS, né? E aí a gente oferta banho, lanche, um café, para poder estar tirando por hora aquele usuário dali, né? Mas aí ele vai lá, né? O usuário normalmente aceita e aí tem vezes que não aceita. E aí, quando ele não aceita... Até, de repente, para ver se ele já está catalogado, né? Se ele já é cliente de vocês. Exato. Normalmente é. Sempre é um usuário que já tem pasta, né? Que já é referenciado no nosso CREAS, a gente, né, sempre conhece. E aí, né, voltando, a gente sempre convida esse usuário aí no nosso equipamento e oferta banho, lanche, um café, uma água... Né, se ele estiver muito alterado, né, porque a maioria faz uso abusivo de álcool e outras drogas, né, a gente faz contato com rede, se está precisando, né, de um atendimento do CAPS, ou do Darcy, ou da UPA, a gente está sempre em contato com a nossa rede. Agora, uma coisa interessante que, não sei se você que está em casa sabe, né, mas eu acabei descobrindo, entrevistando essas pessoas que trabalham com assistência social, é que praticamente 100% dessa moçada que perambula pelas nossas ruas aí já são figurinhas mais do que repetidas de vocês, né? Vocês conhecem todo mundo, sobretudo quem tem mais tempo lá na secretaria. Dona fulana, é filho de cicrano, sobrinho de não sei quem, tem uma casa alugada não sei onde mais, um apartamento não sei onde, mansão não sei onde mais, casa na praia, sítio, fazenda, e está apurrando os outros na rua, né? Desculpa, elas não podem falar não, porque são técnicas, eu posso falar. E está enchendo o saco dos outros na rua lá, mas tem toda uma rede de família, bens, etc. O sujeito simplesmente quer ficar na rua, como aquela história que eu contei aqui na terça-feira, do cara que eu encontrei lá embaixo do viaduto, que ele tinha casa, era do Espírito Santo, tinha casa, família, esposa, tinha até esposa. Mas ele resolveu sair perambulando pelo mundo, ele me disse que estava 2 anos andando e que adorou Rio Bonito. E gostou ali do viaduto. Né? Inclusive, a gente já abordou ele. Ele disse que estava dormindo já 2 dias. No dia que eu estive com ele disse que estava dormindo há 2 dias ali, porque estava fresquinho, que era um lugar muito gostoso de dormir, etc. Então, dorme com um barulho desse. Inclusive, né, há todo um trabalho com as famílias dos nossos usuários, né, porque às vezes as pessoas pensam que não, mas vocês não abordam, né, não tem esse atendimento com as famílias. Tem sim, a gente atende as famílias desses usuários, mas muitas das vezes essa família ou já rejeitou essa pessoa, né, pelo uso abusivo do álcool e outras drogas, ou pelo fato mesmo de que o próprio usuário não quer voltar para casa, né, seja da esposa, seja de um filho, né, seja de uma mãe, de um pai. Às vezes não é nem caso. Esse, por exemplo, que eu entrevistei lá, não tinha um pingo de álcool. Eu percebi nitidamente que era um sujeito que ele tem uma visão de mundo diferente de todo mundo. É fora da caixinha, fora da curva, aquela desgraça que é. É meio filósofo ele, né? Às vezes a família
não consegue acompanhar, né, aquele raciocínio todo que o sujeito parece ter. Aí, Isa, me permita colocar você nessa conversa aqui, porque você tem um tal de um programa chamado Família Acolhedora, né? É a família mesmo ou é você que é essa família que vai acolher esse indivíduo? Como é que funciona isso? As meninas discorreram aqui sobre o CREAS, né, que é dentro da tipificação nacional do serviço socioassistencial, ela está na proteção social especial de média complexidade e o programa Família Acolhedora já está nessa tipificação na alta complexidade. Qual seria a diferença? Elas trabalham com situações em que os vínculos familiares e comunitários estão fragilizados. Na alta complexidade, esses vínculos já foram rompidos, né? Então, assim, eu até falei para você que provavelmente eu vou retornar e a gente vai falar muito ainda sobre Família Acolhedora, porque, de fato, a gente ainda vai ter um evento, quando tiver a data eu vou te informar. A gente vai fazer um evento de lançamento para começar uma divulgação maciça referente a esse programa, né? No momento a gente começou só com contato com pessoas estratégicas, líderes religiosos, inclusive fomos muito bem recebidos por todos eles. Conversamos com o pastor Carlos Magno, da Igreja Verde Vale, Diácono Miranda, do Núcleo Social Irmã Dulce, o Joab e a esposa, coordenadores do Projeto AME, da Igreja Metodista. Joab Castro Lima, né? Pessoa maravilhosa, um trabalho lindíssimo aqui no nosso município, muito. Então, assim, a gente começou a apresentar o programa, né, para essas pessoas e também representantes da sociedade civil, porque são pessoas que a gente entende que nesse nicho de igrejas, né, são pessoas que têm uma questão espiritual bem desenvolvida, então possivelmente sejam pessoas que se coloquem à disposição para ser um acolhedor, né? Então, como funciona isso? Aqui em Rio Bonito hoje, a gente tem a modalidade de acolhimento institucional, que é a Casa da Criança e do Adolescente, né? E o acolhimento familiar, ele como que funciona? É uma família uma família voluntária, né, que vai fazer um cadastro conosco. Ela precisa preencher alguns requisitos. O representante dessa família, ele tem que ter no mínimo 21 anos de idade, residir no município de Rio Bonito há pelo menos 3 anos, não possuir nenhum antecedente criminal, dispor de boa saúde, boas condições de saúde física e mental, ter uma casa, né, um espaço físico adequado para o acolhimento. Então, a grosso modo, esse cara meio que vai adotar essa pessoa? Não é adoção. Né? Um dos critérios. Usar essa palavra, mas não, assim, só para a gente compreender. Sim, grosso modo. Não é isso? Sim, então. E um dos critérios também é não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Porque o acolhimento familiar não configura a adoção, ao contrário, tá? Ele tem um caráter temporário, provisório. Essas famílias, na verdade, elas vão assim, colaborar com o nosso trabalho de retorno dessa criança para a família de origem ou extensa. Então, o que seria isso? Como que essas crianças chegam, né? Primeiro que o acolhimento familiar é através do Poder Judiciário. Uma espécie de um lar temporário, então. O Conselho Tutelar verificou que tem uma criança que está sofrendo alguma violação, está sendo negligenciada, vai fazer contato com o Ministério Público, né, mandar todo um relatório. Quando se esgotarem todas as possibilidades, quando for feito todas as intervenções junto à família de origem extensa, e o Conselho Tutelar vai sinalizar ao Ministério Público que essa criança necessita ser afastada. Então, o Poder Judiciário vai fazer contato conosco, né, e em caso, a gente tendo uma família habilitada, a gente vai proceder com esse acolhimento. E aí, como funciona essas famílias que preencham esses requisitos que eu citei aí, né? Elas vão fazer esse cadastro, a gente vai fazer a análise documental, vamos fazer algumas visitas e elas vão ser capacitadas. Todas as famílias passarão por um processo de capacitação permanente. Tem um treinamento para poder se encaixar nesse... Isso, porque assim, até ela ser habilitada de fato. Porque entre o cadastramento e a habilitação tem todo esse percurso que a gente vai passar com elas. E nessa capacitação a gente vai trabalhar muito essa questão de ser um acolhimento provisório. Não tem um tempo pré-definido, você pode acolher por 1 mês ou pode acolher por 1 ano. Depende de cada caso.
né? Então, assim, essa transitoriedade vai ser muito tratada com essas famílias. E eu posso fazer assim, Isa, tipo, cara, eu tô de férias esse mês, então eu consigo ficar esse mês lá com a criança. E depois eu vou voltar a trabalhar, não tenho mais como. É possível fazer isso? Não. Não, assim não. Tá. Dessa forma não. Vou ficar um mês e daqui a pouco, não. Dessa forma não. Então, como eu estava dizendo, calma aí, recapitulando. Essas famílias, então, elas vão receber, né, nas suas casas. E essa família, ela vai receber uma guarda provisória, tá? E aí ela vai ser responsável por todos os cuidados mesmo cotidianos dessa criança. E ela vai estar a todo momento tendo o suporte da equipe técnica. Eu, enquanto psicóloga, temos assistente social também que não pôde estar aqui hoje, que é a Jaqueline. Um beijo, Jaque. Jaqueline Rocha. Essa família vai estar sendo acompanhada a todo momento. E o que acontece? É uma criança que ela precisou ser afastada, porque a família dela, no momento, está impossibilitada de exercer com os cuidados, enfim, ela foi afastada através de medida judicial. Ela está nessa família acolhedora, né? E a todo momento o nosso trabalho vai ser visando esse retorno dessa criança, seja para a família de origem, seja para a família extensa, que seria avós, tios. A gente faz um estudo com todos os membros dessa família, dessa criança, né? E o acolhedor, ele vai estar o tempo todo também trazendo isso para a criança, que é provisório. Mas, assim, os benefícios do acolhimento familiar são inúmeros. Porque você pensa, uma criança institucionalizada é uma criança que não tem um olhar individualizado, uma criança que não tem aquelas demandas, inclusive de afeto, atendidas. Quando eu era adolescente, de vez em quando a gente não conseguia beijar na boca. E aí sempre tinha uma colega lá que a gente, vamos fazer de conta que a gente está namorando, pra gente não ficar sozinho. E acabava namorando porque gostava, se identificava e o negócio ficou legal, vamos namorar. E começava a namorar. Não sei se a geração de hoje de celular, nem sei se o pessoal namora hoje, né? Mas tinha isso no tempo que eu era adolescente. E não corre esse risco, de repente, da família acolhedora, de repente, se identificar com ter esse vínculo e querer ficar em definitivo, adotar aquela criança. Como é que se lida com isso? Esse é um questionamento muito recorrente. Sempre, a todas as pessoas que a gente conversa Tanto a criança pode se identificar com aquela família, quanto a família também pode se identificar. Justamente. Sempre, mas é provisório? Como é que sim, sempre quando a gente fala sobre o família acolhedora, essa questão do vínculo sempre assim, entra em questão. Isa, mas eu vou me apegar, como que vai ser? Gente, desde quando um vínculo afetivo saudável faz mal, é danoso para uma criança, para um adolescente ou por um adulto? Não é. Aí, inclusive, essa transição, o que a gente vai trabalhar? É um vínculo afetivo saudável com esse acolhedor e a transição para um vínculo afetivo saudável com a família de origem. Tudo isso vai ser muito bem trabalhado, né? E geralmente as pessoas colocam o enfoque na ruptura. Ai, meu Deus, essa criança vai ficar comigo 5 meses, eu vou me apegar e vou devolver, né? E ainda devolver, eu nem gosto de usar esse termo porque a criança não é um objeto, né? Mas enfim, eu vou devolver. Como que vai ser isso? Primeiro, você pode continuar sim tendo contato com essa criança, com essa família, se for do seu desejo, né? Inclusive, agora até lembrei de uma questão. Porque, assim, o público-alvo, né? São crianças de 0 a 18 anos incompletos. E o acolhedor, cada acolhedor, a gente vai traçar o perfil. Por exemplo, você, Flávio, às vezes você quer ser um acolhedor, mas você fala pra mim, Isa, eu vou acolher crianças até 5 anos de idade. Então, isso é possível também. Olha, eu já tenho um filho menino, então eu também do sexo feminino eu não vou acolher, eu acolho só menino. Tudo isso, cada família, a gente vai traçar um perfil, isso vai ser respeitado, né? E a partir do momento que a gente tiver todas essas famílias ali já cadastradas e habilitadas, a gente informa para o judiciário. E em caso de um acolhimento de uma criança que tenha algum acolhedor com o perfil, a gente faz esse direcionamento, né? Junto com o conselho tutelar. Minha gente, a parada é a seguinte, o programa Família Acolhedora, eu acho que Isa já deu spoiler demais para a entrevista oficial que ela vai nos oferecer daqui a pouco, né? Ela vai voltar aqui, vamos destrinchar mais essa conversa, mas assim, só para nós entendermos aí uma série de mecanismos importantes,
nessa questão da assistência, né? Que por vezes nós sempre vemos essa fala, né? De que ninguém faz nada, né? Mas assim, Lívia, eu queria agora a sua fala. Ninguém faz nada porque as pessoas ignoram que as coisas para serem feitas precisam passar por um rito. Nós temos legislação, vocês têm responsabilidades, um código de ética que precisa ser cumprido e etc, etc. Sim. Temos sim. Inclusive, eu vou falar aqui o tipo de violência, porque eu acho que eu não falei no início, né? Deveria ter dito, né? Porque muita gente acha que é só violência física, né? Porém, temos outros tipos de violência, como a psicológica, a negligência, o abandono, violência sexual, abuso e exploração, né? Situação de rua, trabalho infantil, práticas, né, do ato infracional, como a Gigliola está aqui, que ela é a técnica da pasta. E vou falar para vocês também, apresentar a minha equipe, né? Hoje nós temos no CREAS 3 assistentes sociais, né, que é a Gigliola, que está aqui hoje, que é a técnica de referência da pasta da medida socioeducativa EPAF. A Vivian, que é a técnica de referência da pasta dos usuários em situação de rua. E a Elisângela, que é a técnica de referência da pasta de idoso e pessoas com deficiência. E a Alessandra, que é a nossa advogada, né, que dá as orientações jurídicas aos usuários. Perfeito. E o Tiago, temos o nosso psicólogo, Tiago, e agora a gente também tem uma pedagoga, né? Recentemente, a nossa secretária Natália colocou uma pedagoga, né? Que é algo muito importante, que ela faz todo o trabalho, acompanhamento com os usuários de medida, né? Visitas às escolas, ver a frequência deles, né? Se eles estão frequentando. Como é que tá a FICAI do moleque ou da menina, né? Inclusive, hoje é dia do aluno infrequente. Inclusive, hoje é dia do pedagogo, né? Parabéns, Jéssica, pelo seu dia, pelo seu trabalho, por somar com a gente lá no CREAS. Essa moçada aí, Gigliola, que faz a escuta qualificada? Sim, essa eles galera são toda com a sua nossa equipe técnica. Também não podemos esquecer do André. Sim, do André, né? Nosso administrativo, a Alessandra, né? Que inclusive estão lá, a Lúcia, né? Somos uma equipe grande, todo mundo para somar, né? Cada um com o seu serviço, com o seu trabalho. O CREAS hoje está funcionando onde? Isso não é um negócio de uma mudança aí? Né? Sim, né? Atualmente estamos na Rua Coronel Rodrigues Peixoto, 73. Centro, né? Avenida 7 de Maio, aí tem hemodiálise e se vira a primeira esquerda. Não, já está no endereço novo, então. Sim, já está. Não, é o CREAS que vai mudar. O CREAS já mudou. Já mudou em dezembro. Ele era atrás da rodoviária. Isso, mudamos em dezembro. Era atrás da rodoviária, agora está lá perto da CDR, da Clínica de Doenças Renais. Isso, exato. Como é que é o nome? Rua Coronel Rodrigues Peixoto, 73. Coronel Rodrigues Peixoto, 73. Tem lá o horário de funcionamento? De que hora Sim, horário de funcionamento de 8 às 5, de segunda a sexta. Tem uma espécie de um plantão, de um telefone que você possa ligar, Lívia, igual tem o Conselho Tutelar? Como é que funciona isso? A moçada fim de semana, estourou lá um problema, você quer ligar para alguém e tal? Tem esse um contato? Como é que faz? Então, ou é a secretaria que gerencia isso? Sim, a Juliana, né, disponibiliza o telefone dela, eu também. Os técnicos também, o agente de abordagem Marcel, às vezes ele recebe, eu recebo, e aí a gente vai passando para o técnico da pasta. Né? É uma abordagem, né, que precisa fazer noturna, eu faço contato com o Marcel. Né? Perfeito. Não, mas eu quero dizer o seguinte, vamos lá, uma abordagem noturna. Eu vou falar com quem? Se eu chegar lá nesse endereço, tem um número lá que eu possa ligar, eu tenho que chamar um guarda municipal, ou vou em algum lugar da prefeitura para poder pedir para fazer contato com vocês? Como é que funciona isso? Não, direto comigo, o telefone. Atualmente a gente está sem... Mas tem algum lugar lá exposto esse telefone para a gente poder ligar? Não temos. Porque igual no Conselho Tutelar fica uma plaquinha lá com o telefone. Sim, né, porque o que acontece? Com a mudança, a gente não conseguiu levar o nosso telefone fixo para lá, por conta lá não tem fibra ótica. E aí já está no processo para conseguir um aparelho celular para poder ter esse plantão. Esse telefone no plantão. Ok, vamos lá, Gigliola. Então, você, na condição de comandante da pasta,
São só as crianças? Tem uma idade limite para você atuar? Adulto fazendo lenhada para com você também? Como é que funciona isso? Então, são os adolescentes, na verdade, né? Porém... Por exemplo, que a moçada ali do mercado municipal, por exemplo, já é um pessoal que já passou da adolescência há muito tempo, né? Não, aí já não é com você. Não, mas já não é comigo, não. Perfeito. São os adolescentes, só que muitas das vezes também ele pode já ter alcançado a maioridade. Por quê? Ele pode ter cometido o delito enquanto menor. Aí quando ele chega para cumprir no CREAS, de repente ele já está com 18, 19, até mesmo 20. Entendeu? Ele chega lá para cumprir essa medida. Então mesmo que o fato de passou para a maioridade não significa que atenuou ali o que aconteceu ali atrás. Sim, porque ele respondeu aquele processo enquanto menor. E aí como é que funciona isso? O cara que já tem mais idade, está fazendo bobagem, e aí já é um caso de segurança pública, é a polícia que chama? Ou tem a gente também para poder... Sim, então, no meu caso, como eu te expliquei no início, eu acompanho esses adolescentes, né? E tem um prazo determinado, que são 6 meses, podendo ser prorrogado pelo juizado, né, esse acompanhamento. E não são só atendimentos individuais. A gente trabalha também com atendimentos em grupos, seja com os adolescentes ou com seus responsáveis. E eu costumo até fazer mensal, tá? Mensalmente eu intercalo com os adolescentes um mês, com os responsáveis em outro mês. A gente aborda um tema, né? No último foi até a comunicação. Por quê? Os adolescentes eles têm muita dificuldade na questão da comunicação com seus responsáveis, né? Dentro de casa, né? Com sua família, enfim. E muitas das vezes aquele delito ali que ele fez, né? Os pais não entendem o que levou ele a cometer esse delito. Então a gente identificou muito essa questão da falta de comunicação, né? Entre o filho e a mãe, o pai, enfim. O pessoal está precisando escutar mais Renato Russo, Pais e Filhos, né? Provavelmente. E esses atendimentos, eles acontecem todos no CREAS. Né? O atendimento psicológico, as orientações jurídicas, às vezes a gente atende junto, como também pode atender separadamente. Agora vamos lá, meninas. Quando eu trabalhava no SAMU, eu lembro que em algumas oportunidades eu era chamado pela ambulância do SAMU para atender uma pessoa com alteração psiquiátrica, etc. e tal. E quando eu chegava lá, eu ficava com vontade de internar a família e deixar o cara em casa, porque se existia maluco naquele lugar, era a família, e não o paciente que chegava. Eu lembro que uma vez eu fui recebido por um sujeito tomando chá, parecia um lorde inglês, né? E a família correndo, igual um louco de um lado para o outro. Falei, manda mais ambulância, porque tem umas 8 pessoas aqui que precisam ser internadas. O paciente fica, que é o único lúcido que tem aqui. E puxaram minha orelha na época que eu fiz essa graça e tal. É possível encontrar situações como essa também, de você é chamado lá e você percebe que o sujeito talvez é o mais vulnerável emocionalmente, etc. É a família que é complexa, talvez a bobagem que o cara tenha feito seja porque a família provocou. Então, como é que é isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida, com certeza. Por trás tem todo um fundamento, né? Um histórico familiar, né? Do próprio rompimento do vínculo, né? Às vezes esse vínculo ele já está rompido e quando a gente vai buscar o fundamento, né? Não tem um relacionamento saudável com a mãe, não tem um relacionamento saudável com o pai, ou muitas das vezes vê esse pai agredindo essa mãe, né, cometendo outros delitos também, e aí a vida, né, é uma repetição, e aí vai repetindo, né, e o papel do CREAS é tirar esse sujeito dessa repetição através dos nossos atendimentos. Já né? dizia a vovó que o cavaco não cai longe do pau, é mais ou menos isso. Infelizmente... É porque a família fica muito fragilizada. Fragilizada, exatamente. E aí a gente atende essa família e também encaminha para a rede, né? Para essa mãe, ou para esse pai, ou para esse irmão, ou para essa avó, fazer atendimento psicológico, né? Ir ao CAPS. 2010 eu fui fazer uma reportagem no Conselho Tutelar. Enquanto eu estava lá aguardando para ser atendido, eu lembro que chegou uma mulher com a menina. Ele falou assim, eu vou trazer essa garota para vocês, que eu não aguento mais essa menina lá em casa. Isso não tem jeito, tá uma desgraça. O trabalho ficou lá. Eu fui fazer minha entrevista, etc. e tal. Numa situação dessa, por exemplo, o que a gente faz quando chega essa mãe lá que não aguenta mais? Né? E às vezes até muito razoável, se a mãe está dizendo que não aguenta mais. Né? Ninguém pode falar... É o que a Lívia sinalizou, a gente tem que fazer um trabalho. Quem são os profissionais envolvidos nessa recuperação? É essa galera que você citou agora há pouco?
jurídico? Sim, etc., a gente tem que fazer um social, trabalho, né? As intervenções com a família, os atendimentos psicológicos, social, para a gente estar identificando aonde está ali aquela fragilidade para poder estar encaminhando. Exato, e aí entra o atendimento psicossocial, né? Assistente social mais psicólogo, atendendo toda essa estrutura familiar. E aí, em estudos de caso, em reuniões de equipe, a gente encaminha para a rede. Ó, essa família aqui precisa do atendimento do CAPS. Essa família aqui precisa ser encaminhada para o centro de reabilitação para atendimento psicológico. Essa daqui precisa para o Loyola, para as especialidades. Perfeito. Minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo hoje aqui um trio da Secretaria de Assistência Social de Rio Bonito. Em primeiro plano aí para você que está nos assistindo pelo Facebook, a minha queridíssima amiga Gigliola Vieira, assistente social, e logo em seguida, né, a Isa Neta, né, escondidinha ali atrás dela, e aqui do meu lado, Lívia, que é a coordenadora do CREAS, né? Então não confundam CREA com CREAS. Não, CRAS com CRAS com CREAS, obrigado. Não confundam CRAS com CREAS, porque é a mesma coisa de você confundir japonês com chinês, dá uma confusão danada, entendeu? Não confundam, por Alguém favor. quer água aí? Não, obrigada. Uma quantas? Duas. O serviço aqui é de primeira, minha gente, viu só? Eu volto a chegar, alguém quer água, duas, né? Tem que explicar que é água, porque falou duas, né? Vamos achar lá que está chegando uma gelada, né? Uma Heineken, não é água, galera. Pode trazer a Pode sair também? Pode trazer. Passou até o nervoso dela, viu, Juliana? Quando falou na Heineken. Falou na raiva. Ai, Jesus amado. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu Fala, Isa, por vai favor. falar. Aproveitando o ensejo Diga, aqui, que a diga. Lívia finalizou sobre a rede, né, que a gente atende o indivíduo em sua totalidade, né, e as demandas são múltiplas. A pessoa chega na assistência, mas esse mesmo indivíduo, ele tem demandas da saúde, da educação. Então, assim, por isso essa importância da rede estar sempre dialogando. Nesse sentido, por exemplo, também trazendo um pouco aqui para Família Acolhedora. Gente, olha só, eu vou voltar no programa, porque eu tenho muito para falar de Família Acolhedora. Realmente, eu sou apaixonada pelo programa. Inclusive, eu não posso deixar de agradecer a Natália, a nossa secretária de assistência, a Josiane, a nossa coordenadora da Proteção Social Especial, a Juliana. São pessoas que acreditam e assim, não medem esforços para poder ver acontecer mesmo o Família Acolhedora em Rio Bonito, porque o Família Acolhedora, ele foi instituído no nosso município em junho de 2018, mas pouco tempo depois ele foi engavetado, né? E na época o programa não tinha uma equipe técnica própria, destacaram alguns profissionais do CREAS para executar esse serviço, que é irregular, né? E aí a Natália chegou agora, né, na pasta e falou, não, vamos colocar o Família Acolhedora, eu quero o Família Acolhedora uma realidade no município, né? E aí hoje nós temos a equipe técnica própria, estamos assim realmente a todo vapor, por isso eu vou voltar aqui para poder falar mais sobre, e seguindo essa linha aqui da rede intersetorial, nós estamos organizando um comitê onde temos representantes de todas as políticas públicas da saúde, da educação, representantes da sociedade civil, porque sozinhos a gente não consegue promover aquilo que o serviço se propõe a fazer, né? Então, essa é uma preocupação. Inclusive, numa live aí dessa semana, ao longo da semana, aí, alguém fez um questionamento sobre o trabalho da igreja, né, da importância da igreja tá dialogando com a assistência. É uma preocupação da nossa secretária, de nós aqui enquanto técnicos, nós sabemos, né, da importância dessa junção, desse diálogo constante. Então, em todos os serviços da assistência, os técnicos têm esse olhar, né? Então, seria basicamente isso mesmo. É porque eu me empolgo aí, já viu? Daqui a pouco dá o horário. A parada é a seguinte, ela está empolgada. Eu acho que vou ter que deixar já agendada o dia dela vir aqui, cara, né? Vamos lá, vamos definir de novo aqui o CREAS conceitualmente, Lívia. Até para a gente deixar bem claro a diferença do CREAS para o CRAS, né? Vamos lá, CREAS, defende aí o seu
Fazer igual o pessoal do Big Brother, defende aí o CREAS agora, você que coordena. Então, né, o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E essa palavra especializado aí acaba sendo importante para se mostrar que existe uma dedicação aqui especificamente a determinado momento da vida desse cidadão, né? Exato. Que quando o sujeito chega, né, como eu havia dito, esse direito ele já está violado, né? E assistimos, né, vítimas a violência, ela pode ser física, psicológica, abandono, negligência sexual, abuso e exploração, situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional com os rompimentos dos vínculos. Só para criança ou também a gente recebe lá o idoso, o adulto de maneira geral? Sim, né? É todo mundo nesse pacote aí. Exato. Que são os serviços. Que é o PAEF, que são crianças e adolescentes. Tá, nesse aí só crianças e adolescentes. Famílias e indivíduos. Tá. Criança, adolescente, famílias e indivíduos, incluindo crianças e adolescentes. Né? Que hoje, inclusive, estamos com 57 usuários sendo famílias sendo assistidas por essa pasta. Os idosos, que hoje a gente tem 47 idosos sendo assistidos pela técnica da pasta Elisângela. Pessoas com deficiência, 25. Usuários em situação de rua, 23. Medida socioeducativa, temos 7. E Casa da Criança, né, que a gente acaba acompanhando os usuários acolhidos na Casa da Criança, que aí já é a alta complexidade, como a Isa pontuou. Temos 4 menores lá na Casa da Criança também sendo acompanhados pelo CREAS. O CREAS acompanha as crianças e as famílias. Vale acrescentar aqui para você, que eu não sabia, a professora Juliana Fagundes nos ensinou isso aqui, que nós temos a alta, média e baixa complexidade também no assunto assistência, tal qual acontece com a saúde e com a educação, né? Na saúde você tem alta, média e baixa complexidade, né? E na educação você tem ensino fundamental, ensino médio e ensino nível superior. E na assistência nós também temos essa pegada aí da baixa, média e alta complexidade, né? Exato. Deixa eu entender aqui a questão de financiamento e a gestão disso, porque na saúde e na educação, a baixa complexidade ela fica a cargo das prefeituras, né? E envolve pronto-socorro, exames simples como fezes, urina, etc., hemograma simples, comum. A média, o ensino médio e a média complexidade da saúde é por conta do governo do Estado, e a alta complexidade e o ensino superior ele acaba ficando a cargo do governo federal. É mais ou menos assim que é distribuído. Já que nós estamos falando disso dentro da assistência, é a mesma dinâmica ou difere o oferecimento, o custeio, o financiamento disso? Juliana vai ter que vir aqui? Ela vai ter que aparecer. Ela vai ter que aparecer, porque que legal. ela Eu dá sabia aulas. que eu ia fazer uma pergunta que ela ia ter que sair de trás das câmeras e parar de ficar no telefone celular ali, ó. Pode vir, Juliana. Tô divulgando aqui, gente. Diga pra gente, Juliana, como é que funciona essa questão aí? Corre aqui e dá um socorro pra gente. Fica aqui pertinho de Isa aqui pra gente poder ouvir. Como é que é essas responsabilidades aí nessa questão da média, baixa e alta complexidade? Existe o Fundo Municipal da Assistência Social. Não, mas acho que é divisão de... Então, gente, boa tarde. Olha, vocês são terríveis, hein? Falei que ia dar um jeito de colocá-la na roda de conversa aqui. Boa tarde a todos que estão assistindo. A nossa divisão dentro da Secretaria de Assistência, ela é básica, média e alta, né? A gente não trabalha... A gente tem a básica. Então essa básica, média e alta é uma forma como vocês, dentro da Secretaria, repartem as... Isso, dentro da política de assistência, é a forma que ela é dividida para as atuações. Mas no ambiente da Secretaria. No ambiente da Secretaria. Então, nós temos a básica, onde nós incluímos os CRAs e os programas a qual a Renata apresentou aqui ontem, né? Sim. Que é o programa Família Acolhedora, Criança Feliz, os serviços de convivência, todos nós temos na básica, né? É todo esse trabalho, que é o trabalho que... repetindo o que a Lívia colocou desde o início, é aquele trabalho ali de fortalecimento desse vínculo, a prevenção. Mas tudo custeado pelo município, pela Secretaria. Isso, então, os cofinanciamentos, eles vêm federal, estadual e municipal. E aí eu posso ter o cofinanciamento hoje da básica e da média e alta complexidade, eles vêm de recurso federal.
Aí vem fundo a fundo. Nós temos programas como Família Acolhedora, que é um recurso municipal. Então, o orçamento dele é municipal. O programa Criança Feliz é um recurso federal. Então, assim, cada recurso, ele é destinado, aí nós temos o Supera Rio, né, que é implementado no município, ele é um recurso estadual. Cada programa ou cada equipamento e suas proteções, eles estão dentro de um... Como que eu posso dizer para você? Cronograma? Um cronograma da onde vem destinado esses recursos para ser trabalhados. É por isso... Mas aí na hora de eu repartir numa planilha, por exemplo, esses programas, esse que recebe recurso federal eu coloco lá na alta complexidade, esse que recebe do governo do estado eu coloco na média complexidade ou não? Não, porque eles já vêm... na educação é assim. Eles vêm destinados. Ah, perfeito. Eles vêm destinados. Existe um valor específico que você usa na básica. O valor que nós utilizamos hoje, que o governo federal repassa para a básica, não é o mesmo que é repassado para a média e alta complexidade. Perfeito. O governo federal estipula o valor por município e por porte, né? Hoje no município de Rio Bonito nós somos de médio porte 2. Então, de acordo com o governo federal, já vem um valor destinado de acordo com o nosso porte. Perfeito. Certinho? Compreendido, Juliana. Vou voltar para trás das câmeras. Muito obrigado. Chamamos aqui os universitários, né? Chamamos aqui os universitários. Obrigado, Juliana. Então, isso, mas só para a gente entender a questão do financiamento. Por que eu fiz essa pergunta aqui? Porque, por vezes, né, nós temos ali uma deficiência de determinado programa, e eu não estou falando especificamente da assistência, estou falando da administração pública de maneira geral. Mas aquele custeio, mas aquele serviço é responsabilidade na hora do seu orçamento, na hora de chegar ao recurso, do governo federal e do governo do estado. E aí fica o cara aqui dando porrada no secretário e no prefeito, né? Sem saber que, na verdade, o repasse federal ou estadual ele não está vindo, ou perdeu-se por alguma razão e tal. Então não adianta reclamar do prefeito, né? Por isso que eu fiz esse esclarecimento aqui, que é aquela velha discussão dos exames na área da saúde. Nós temos uma série de exames que eles são de média complexidade. Então ele não é oferecido para você porque a prefeitura simplesmente não tem como atribuição oferecer aquele exame. E se ele custear o exame de média complexidade, que é a responsabilidade do governo do estado, vai faltar lá na baixa complexidade para os exames mais simples. Então, durante bastante tempo tinha aquela conversa aqui em Palanque, por exemplo, de vou levar o segundo grau para o interior do município para facilitar a vida das pessoas. Mentira do prefeito que prometia isso, porque o segundo grau ele é uma responsabilidade do governo do estado. E aí quando você oferece segundo grau como prefeitura, você está simplesmente tirando recursos da creche, que é a atribuição desse cara aí. E aí você tem gente sem creche, porque alguém resolveu pegar parte da grana que deveria estar financiando creche e levando para oferecer segundo grau para fazer política com a moçada do interior. Ou seja, eu fiz essa pergunta para entendermos essa questão de financiamento, para a gente, na hora de reclamar quem de direito e dentro de conhecimento de causa, para não falarmos bobagem, igual de vez em quando eu vejo na rede social aí, quando se fazem determinado tipo de reclamação. Bom, vamos lá, a moçada que está aqui nos acompanhando. Zenilda Rodrigues, dizendo que o programa está brilhante, com 4 meninos aqui no estúdio, viu, Zenilda? Não tem como o programa não ser brilhante. Meu amigo Nelfox Moraes, lá de Silva Jardim, nos acompanhando. Obrigado aí, meu irmão, pela sua audiência e companhia aqui no nosso programa. Passou por aqui o meu amigo Ricardo Abraão, nos prestigiando aqui. Esposo da Isa, né? Obrigado aí pelo... Gustavo, meu. Desculpa, Gustavo. Eu sempre confundo. Ricardo é meu cunhado. Tá tudo em casa. Gustavo, tá certo. Obrigado pela lembrança. Meu amigo Eliomar Guimarães, também passando aqui, deixando seu comentário. Boa tarde, amigo Flávio. Essa tropa aí do CREAS é top demais. A Gigliola é fera, né? Abraço a todos. Lívia, Isa e Gigliola são grandes profissionais. Passa aqui o meu amigo Aliomar, né? Então, refazendo a história, né? É o Gustavo Abraão que passou por aqui. Ricardo é o irmão, né? Não confundam. Alho com bugalhos, né? Não é isso, Isa? Com certeza, por favor. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Adriano Luiz Freitas, lá na Jacuba, nos acompanhando aqui. Minha amiga Maristela Carvalho, boa tarde para você também. Criança e adolescentes sendo inseridos em família acolhedora, sem dúvidas, atenua parte das frustrações, diz aqui a Renata.
pergunta aqui, cadê? Tinha uma pergunta aqui. Meu amigo Marco Violante, boa tarde para você, meu irmão. Já estou sabendo que não está mais hospitalizado, né? Tem aqui um monte de menina querendo fazer voo livre, Violante. Lá da rampa da Serra do Sambê, entendeu? Elas estão animadíssimas, esperando você convidá-las para o voo livre. Não é isso, Gigliola? A Elida está dizendo aqui que esse programa da família acolhedora é parecido com o que acontece na Inglaterra. É mais ou menos isso? Tem outros países, sim, Estados Unidos, França. Fala no microfone para a gente escutar você. Sim, outros países também trabalham com família acolhedora, Estados Unidos, Inglaterra, França. E aí os países fazem algumas adaptações, mas o formato, a ideia realmente é o mesmo programa. Minha amiga Gisele Divino diz aqui, e se voltando àquela questão do cara que quer ficar na rua, né? E se esse cidadão quiser sair da rua, temos algum lugar para que ele possa ir aqui em Rio Bonito? Então, aqui em Rio Bonito a gente tem o Recanto Feliz, né? Tem as parcerias com as igrejas, né? Então, o Recanto Feliz fica lá na Viçosa? Não, Recanto Feliz não, Menino Jesus, né? Não é na Colina? Colina Colina da Igreja Católica, exato. Inclusive... Não, é lá no Rio Vermelho. Não é Colina, não. É Rio Vermelho, que passa por dentro, sai Nova Cidade, é Rio Vermelho. Então, Rio Vermelho. Que a gente, né... Não é o Recanto Santa Terezinha do Menino Jesus que estão falando. Esse. Lá do Mato Frio. Isso, exato. Isso, não passa ali por dentro do Rio Vermelho. Exato. Rio Vermelho, Mato Frio, Nova Cidade. Esse mesmo. Perfeito. Exato. E temos o pastor lá em Tanguá também, que a gente tem uma parceria com ele, que normalmente quando o usuário ele demonstra querer, né, porque, né, como a gente não pode obrigá-lo, esse pastor ele recebe os nossos usuários, inclusive temos um usuário nosso lá com esse pastor de Tanguá. Como que é o nome dele, Juliana? Jorge. Pastor Jorge. Uma outra pergunta importante, quando a gente fala de dependência química, geralmente as pessoas que trabalham com a recuperação de dependentes, eles se queixam de que nós temos poucas casas para receber mulheres, né? Parece que elas são mais caras, né? Nós que somos maridos, ou já fomos maridos alguma vez na vida, a gente sabe que isso é verdade. E aí eu vou acabar apanhando aqui, que tem 4 no estúdio, né? Mas assim, mais caro por causa da questão de custeio, de maneira geral. É complexo também você receber. Né, Juliana? Vocês não escutaram o que Juliana falou? Como é que é o nome dela? Rodolfo, não? Rodolfo. Olha o que te espera, Rodolfo. Tem que investir. Tem essa dificuldade também para abrigar mulheres? Sim, muita. Temos muita dificuldade. Parece que são poucos os espaços de acolhimento. Como você colocou, normalmente eles não aceitam mulheres, né? Essa parceria que a gente tem, eles só aceitam homens, né? Porque fica muito difícil, né, juntar acho que o sexo feminino com o masculino por diversos fatores, né? Não, a junção a gente sabe da complexidade, mas parece que no custeio do serviço, eu conversava esses dias com uma pessoa que trabalha com uma casa de recuperação de dependentes químicos, ele fala, Flávio, só se você parar para pensar que a mulher menstrua, então além de comprar tudo que eu tenho que comprar, ainda tem que comprar mods, ainda tem que fazer preventivo dessas mulheres, isso acaba sendo custoso para a gente que mantém isso de maneira voluntária e tal, então também tem nessa mesma complexidade na hora de você também abrigar uma mulher que queira um lugar de custo, né? Flávio, é importante sinalizar que quando o usuário ele demonstra que ele quer ajuda, quer ser ajudado, compete à equipe do CREAS fazer também alguns atendimentos primeiramente, tá? A gente também não pode pegar esse usuário e encaminhar direto para um abrigo, para uma casa de recuperação. Porque a gente tem que realmente verificar se ele quer ou não ser ajudado. Até porque a maioria tem família, né, Gigliola? Exatamente, até porque a maioria tem sua família. Então, quando tem família, ele é encaminhado para a família, não para um centro de reabilitação. A ideia é sim. A ideia é sim. Perfeito. Então tem que trabalhar em conjunto com a família também para essa família aceitar, né, fazer as pazes, né? Ficar de bem, que às vezes estão de mal, isso né? É importante. Nitidamente, às vezes estão de mal. Grosso modo é isso, gente. Ele saiu puto de casa, jogou copo em alguém, um balde de pedreiro na cabeça do outro, então tem que chegar lá,
ou seja, os vínculos estão rompidos, né? Então chega lá, tem que novamente fazer essa inserção, digamos assim, né? Aí entra o atendimento a todo esse núcleo familiar, para entender e buscar o que está acontecendo nesse núcleo. E quando a família bate o pé, não quero esse sujeito aqui, não quero receber esse cara aqui, já houve um problema tal, já agrediu o fulano, já agrediu o ciclano e tal, eu fui a última a apanhar, some que some daqui, como é que faz? Aí é isso que acontece. E aí eles encaminha para uma ou eles vão para a rua, né, e não querem de jeito nenhum... Não, mas ele quer ser inserido. Ah, ele quer ser inserido. Aí sim. O sujeito quer ser inserido, ele quer mas ser a família atendido, não quer. mas a família não quer. Eu lembro que quando eu trabalhava no Hospital Colônia, de vez em quando enchia um carro de pacientes que estavam de alta. E já estava com alta há 10 anos, ninguém ia buscar. E aí, bom, vamos levar o cara em casa. E eu lembro que quando o hospital, a Kombi, com aquela cruz do Hospital Colônia, quando funcionava, apontava na esquina, a gente via nitidamente as casas fechando, luz apagando, nego saindo de casa para não achar ninguém em casa, para não deixar o paciente lá. E aí? Aí a gente faz todo esse atendimento, né, com ele, conscientizando ele, né, para onde ele vai, essa quais são as para regras. tentar fazer uma conversa ali, porque às vezes não quer, mas de repente ninguém resiste a uma boa conversa, né? Tem isso sim, também, né? sim. O primeiro, né, é o atendimento familiar. Essa família negou, não quero de jeito nenhum, não dá mais pra mim. Aí Mas aí você tenta. Claro. Né? Existe uma a tentativa gente tenta reinserir, né? A intenção é reinserir esse usuário na família dele, né? Fortalecer esse vínculo na família dele. Mas se a família não quiser de jeito nenhum, aí entra essa conscientização com o usuário, se ele de fato quer ser inserido numa casa de recuperação, né? E tem toda uma conscientização com ele, né? Porque esses locais, eles possuem regras, e aí é necessário, né, respeitar as regras do estabelecimento. E a gente não deixa lá e some, não. Esse acompanhamento, ele acontece mensal, né? A técnica da pasta, ela vai mensalmente nessa casa para ver como que está esse usuário, e aí, em estudo de casos, né, promover esse usuário para ele sair de lá também. Não a permanência dele não é para sempre nessa casa de recuperação. Exatamente, promover a autonomia dele. Exato, promover a autonomia dele. Ele vai sair de lá em algum momento. Perfeito. Minha gente, na nossa pauta aqui hoje, os serviços do CREAS, ou que estão sobre esse guarda-chuva, né? Do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Acertei? Acertou. No final da, eu só gostaria no final da semana, complementando. Claro por favor. Então, em relação ao cumprimento de medida socioeducativa, nós também temos adolescentes que cumprem prestação de serviço à comunidade, tá? Que além da medida socioeducativa em meio aberto, eles têm que cumprir essa prestação à comunidade, né, de serviço. E nós temos parcerias com outras secretarias da gestão, para estar encaminhando esse adolescente e também continuar acompanhando. Como que é escolhido esse lugar que o cara vai prestar o serviço dele, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, tinha um sujeito lá que deu um tabefe na mulher, e aí ele ficava na portaria do hospital lá, 2 vezes por semana, tinha que cumprir um tempo de horário, uma carga horária lá e tal. Como que se seleciona esse segmento? Uma empresa privada, por exemplo, pode ir, sei lá, no seu setor, na como na eu te falei, nós temos ou na delegacia, ou no Ministério Público, fala assim, cara, eu tenho uma empresa aqui, eu gostaria de receber essas pessoas. É possível fazer isso? Sim, é possível. É possível. Aí nós temos que dar início ao termo de parceria. Ou é só ente público que recebe? Não, pode ser entidade particular também. Pode ser privado também. E procura quem, no caso? Se eu tenho uma empresa que eu quero inserir para receber pessoas nesses... Pode estar se dirigindo ao CREAS para conversar com a coordenadora, ou comigo, ou com algum outro técnico que esteja lá no dia. E aí eu passo para a gestão, né, para eles avaliarem, né, porque esse usuário ele não pode, né, estar em risco, né, tem toda uma proteção aí para poder estar avaliando esses locais. Perfeito. Minha gente, eu quero aqui agradecer as nossas convidadas, né, e vamos aqui à rodada de que acrescentar, Isa? Então, eu só quero falar uma coisinha. Fica à vontade. O Família Eu vou fazer Acolhedora... uma semana de programa aqui com Isa. Vou tirar férias e vou deixar ela aqui Ela falando. disse que não ia ter assunto pra falar. Ela falou que... Não, 1 hora é muito, tá? Vai lá. Não, então, só para falar da sede do Serviço de Família Acolhedora. Nós estamos situados ali na Prefeitura, na Secretaria de Assistência mesmo, Rua Antônio de Souza Gens, né? Então, assim, quem ouviu a live, tem dúvida, quer conversar mais sobre, nos procure. Somos eu e a Jaqueline, nós estamos lá. Teremos o maior prazer em falar com vocês. Todos os dias, Isa?
Não, eu estou lá às terças e Não, o serviço, quartas-feiras. digo assim. Todos os dias. Todo dia vai ter alguém lá para atender. Alguém lá para atender, tá? Segunda a sexta. Isso. Não vão domingo, gente, né? Não, mas disse não, que era por todo favor. dia. Não, domingo e sábado não, por favor. Então, como eu falei anteriormente, a gente ainda vai fazer o lançamento oficial, então a gente não está recebendo cadastro, não estamos cadastrando famílias, mas assim, se você já tem o interesse, vá conversar conosco, a gente já vai fazer uma acolhida. E assim, até a logo do programa é assim, a tempestade passa, a vida continua. Então eu convido você a abrir o seu guarda-chuva, né, e acolher uma criança por esse período que a tempestade tá batendo, até que ela possa retornar para a família dela. Né? E assim, um desafio do programa é justamente essa sensibilização com a população. Né? Porque a gente sabe que é desafiador você abrir a porta da sua casa para acolher uma criança ou uma adolescente, né? Mas a gente tem que desconstruir essa ideia de que eu vou me apegar e eu vou sofrer. Não, você vai ser um agente fundamental na vida dessa criança, vai proporcionar muitas memórias afetivas para ela. Enfim, eu vou parar por aqui, que senão o programa vai até às 6. Mas nos procure, converse conosco, que eu vou ter o maior prazer. Me disseram que 1 hora era muito. Eu vou ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas, tá? Estamos à disposição. Foi um prazer receber vocês. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha prima Clarice, lá em Tanguá, nos acompanhando. Roberta Lima diz que essa psicóloga é top, né? Eu acho que ela está falando de Isa, né? Porque as outras duas são assistentes social. Não, Lívia é psicóloga. A Lívia é psicóloga também? Então agora eu não sei. Então eu não sei qual é a psicóloga agora que você está falando. Roberta, um beijo para você. Não sei, não pode sair a opinião sua e dizer aqui que podia ser feita uma cirurgia no nariz do cheirador para poder ficar mais barato, não sei, é coisa. Roberta respondeu. Roberta disse que é Lívia. Obrigado, Roberta, também pela sua participação. Vamos lá. Deixa eu falar rapidamente antes das nossas despedidas aqui. Deixa eu falar dos nossos parceiros, a Clínica Viver Med, lá em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito, atendendo você com médicos, com dentistas, especialistas em geral. E deixa eu lembrar ainda que o plano de assistência familiar Viva Assistencial tem uma parceria lá com a Clínica Viver Med, e quem é associado ao plano Viva Assistencial tem descontos muito especiais lá na Clínica Viver Med, lá em frente ao Hospital das Civargas, né? Dúvidas, você pode tirar inclusive pelo Zap, né? Pelo telefone 988799015. 988799015. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá do restaurante Del Conde e Pizzaria. Hoje tem coisa boa por lá, né? Fiquei sabendo que a casa hoje vai estar com aquela pizza no capricho. Com esse frio que está fazendo, uma pizza sempre bem-vindo. Até essas meninas elegantes que estão aqui, com essa pinta de fitness, nesse frio, elas aceitam, né? Uma pizza no capricho, né? E você consegue encontrar isso lá no restaurante Pizzaria Del Conde, lá no centro de Rio Bonito, pertinho da rodoviária, né? Meu amigo Leandro, da Telefrutas Rio Bonito, lembrando que agora você consegue fazer pagamento lá das mercadorias com Pix e também com cartão, dividindo acima de R$100 a compra em 2 vezes, né? Diz aqui o meu amigo Leandro, grande abraço para ele. Deixa eu lembrar aqui para vocês ainda da Drogarias Viva Mais, lá no centro de Rio Bonito, e atendendo você também no WhatsApp, e o telefone é 984779366. Eu, quando estava de perna quebrada, essa moçada que atende via telefone me ajudou bastante, inclusive o Telefrutas, que quando eu pedia de uma marca, falava assim: senhor, nós não temos essa marca, mas tem uma outra aqui que é parecido, posso substituir? Muito bacana o atendimento lá do Telefrutas. Deixa eu lembrar aqui para você da Connect Internet e outros parceiros nossos. Fim de semana nós temos treinão, vai ser lá em Tomascar, né? Se você não quiser correr ou caminhar conosco, aproveite para ir lá em Marilene, tomar um café, que é aquele aipim cozido com manteiga, e aí já não estou tão fitness mais, né? Como eu tinha falado. E aquele café caprichado lá de Marilene é muito bacana, né? Vai sempre valer a pena. Quem mais que passa por aqui que eu preciso lembrar? Nossos parceiros todos aqui, um grande abraço, um beijo no coração. Deixa eu lembrar do Flor do Amanhecer Medicina Integral, comandado lá pelo meu amigo Dr. Nogueira, lá na rua Nilda Rangel. O sítio do Dr. Nogueira, quando você entra ali no meio daquele verde, né, e todo aquele cenário bonito que tem um sítio, você já fica 50% mais tranquilo, curado do problema. Depois que conversa com ele, aí entra os outros 50%. Vamos às despedidas. Gigliola, muito obrigado pela sua tarde aqui conosco.
Prazer te receber aqui. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Espero um dia fazer um programa só com você, igual eu vou fazer com a Isa. Sem comentários. Isa, prazer te receber, bem-vinda. E fica esse compromisso aí para nós Com certeza. voltarmos a falar sobre o Família Acolhedora. Com certeza. Eu que agradeço o convite, sinto-me muito honrada. E é uma alegria muito grande mesmo estar aqui falando desse programa que é lindo demais. Então eu vou voltar e quero tirar as dúvidas de todo mundo. E muito obrigada mesmo. Prazer, até a próxima. Em breve, né? E vai ser breve isso. Em breve, né? em breve. Lívia Carvalho, né? Isso. Lívia Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Bem-vinda sempre. Tem um programa inteiro também só com você? Podemos ver. Então, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, né, por falar desse equipamento que é muito importante, né, e que talvez outras pessoas não tinham conhecimento, né, e agora, né, vão ter assistindo a live. Muito obrigada, Flávio, pelo convite, a secretária, a coordenação, obrigada. Bom, gente, depois de 4 dias sobre assistência social, quem é ouvinte do programa Flávio Azevedo está pós-graduado no assunto, né? Eu, por exemplo, aprendi bastante essa semana. Quero aproveitar para agradecer aqui a Juliana Fagundes, que está aqui fazendo o serviço de assessoria de imprensa das meninas ali no telefone, divulgando, diz ela, né? Mas acho que está mandando um recado para o Rodolfo. No final de semana vai ter que gastar aí aquela pizza no final de semana. Ela já falou, já sinalizou aqui. Gente, então um abraço a todos. Natália, obrigado pelo carinho. Josiane, abraço para você também. Aos demais convidados que estiveram aqui, os conselheiros, a Juliana que teve outro dia, a Renata ontem, todos que participaram. Você que ficou na live, que tocou suas perguntas, que mandou suas interrogações, né? Muito obrigado a todos os amigos. Quem vai nos acompanhar depois, né? Porque o programa ele fica no YouTube e no Facebook também à disposição de quem quiser chegar em casa mais tarde, ou então mandar para papai, mamãe, titia, vovó, que estão trabalhando e não puderam assistir, vão assistir depois. Quero ver o que minha netinha falou lá, o nome dela é Isa Neta, né? Então a família deve estar grande querendo acompanhar esse negócio aí, mas vocês vão ver quando ela vier aqui para falar do Família Feliz. Acolhedora. Acolhedora. Estou confundido com criança feliz, né? Família acolhedora. Mas é isso, gente. Um abraço grande para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração. E a gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Segunda-feira eu volto para falar muito de saúde com o meu amigo Bonifácio. Saúde do homem é a pauta do nosso programa. Na próxima segunda-feira. Inclusive estamos aí bolando, pensando, planejando uma caminhada noturna com a rapaziada, para não ter aquela história de que eu trabalho de dia e não posso ir. Meninas, vocês que têm esposos, por favor, coloquem os maridões lá para poder caminhar conosco. A gente vai fazer um percursozinho pequeno, é só mesmo para celebrar esta ocasião. Valeu, gente. Abraço. Até segunda. Beijo no coração e a gente vai ficando por aqui com o programa Flávio Azevedo. Valeu. Não desmonta ainda porque ainda estamos ao vivo lá, viu? Também não pode contar A segredo. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.